Louvado seja Deus por tudo. Amém, queridos? Uma alegria poder estar esta tarde com vocês novamente, né? Isso me faz lembrar, sempre me faz lembrar esse culto à tarde, de quando a gente chegou na igreja, que lá também nós tínhamos culto das irmãs à tarde, e eu era meio encherido, eu estava lá no meio delas, porque na desculpa de levar a Cristina, né, eu acabava participando e era edificado e abençoado pelo Senhor. Amém, queridos? Ontem à noite nós estivemos aqui no nosso momento de oração, e uma das coisas que me chamou a atenção foi quando a irmã Marta disse que no final da tarde de ontem ela contemplava o céu e isso fazia com que o coração dela se regozijasse diante da presença do Senhor, né? Da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor. E hoje de manhã eu saí para caminhar, eu saio cedo para dar uma caminhada, e estava friozinho, geladinho na hora que eu saí, e assim o frio e o gelado bateu no rosto, e eu disse: Deus, eu te louvo porque eu estou vivo, né? Eu estou conseguindo perceber essa sensação de frio, é porque o Senhor me deu a oportunidade de mais um dia de vida, né? Que muitos hoje, infelizmente, talvez chorosos estejam, porque não pode participar mais disso, não pode ter isso, né? E eu fiquei pensando na bondade de Deus, né? De como Deus, a gente levanta pela manhã, e a Bíblia diz que Ele renova sobre nós a sua misericórdia, né? Manifesta o seu amor, de como Ele cuida, de como Ele já tem sob o seu olhar o nosso dia já por completo, por inteiro. E eu fiquei na minha caminhada pensando dessa bondade de Deus, dessa característica, desse atributo do Senhor, de ser um Deus extremamente bondoso. Aí eu fui para casa, fui me arrumar para vir para aqui para a igreja, e antes de ter uma reunião que eu tive pela manhã, eu fui ler a palavra de Deus, como temos aprendido aqui com o pastor Júlio, de lê-la, né, de maneira sistemática. Eu confesso que esse ano aqui eu mudei ela da maneira sistemática para uma leitura cronológica, né? Está sendo bem interessante. Mas de qualquer maneira, lendo a palavra de Deus, eu me deparei com um texto que me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando assim, o que eu faria, né, diante dessa situação? É uma circunstância em que Davi está vivendo. Eu já vou lá no texto, mas antes disso eu tenho que construir essa ideia com você. Aí, eu fui para casa e estou pensando nisso, no que eu vou trazer como reflexão para essa tarde para a gente. Acabei de almoçar, a Cristina falou assim: você tem como ler um capítulo de um livro para mim? E dá a tua impressão, né, do teu entendimento desse capítulo, né, que vai me ajudar numa construção que eu estou querendo fazer. Eu sentei e li a respeito, né, do assunto que era falando sobre cura, né, principalmente para aqueles que são acometidos com a ira, né? E foi muito interessante, porque a gente acabou conversando e discutindo sobre o assunto, e aí Deus me trouxe um texto que eu só quero deixar como entrada, porque depois eu vou ler o que aconteceu com Davi, porque eu quero que a gente entenda a bondade de Deus na sua amplitude, queridos. Porque se a gente não entender a bondade de Deus na sua amplitude, nós vamos estar trabalhando para o Senhor, pelo serviço. Ou seja, a gente vai achar que o Senhor só nos aceita porque nós trabalhamos para Ele. O contrário deveria ser: nós trabalhamos para Ele porque Ele já nos aceitou. Amém?
Eu não sirvo a Ele para ser aceito, eu sirvo a Ele porque eu já fui aceito. Hã? E outra coisa, se eu não tenho essa ideia da bondade de Deus, eu vou achar que quando Deus não faz o que eu desejo, Ele não é bondoso. Que é um erro, que se acomete achando que Deus só é bondoso quando Ele atende os nossos caprichos. Mas eu quero pensar com você, porque em Romanos, capítulo 11, versículo 22, vai falar de uma característica de Deus. E vai falar da bondade de Deus, e não só da bondade de Deus. No versículo 22 vai dizer assim: considere, pois, capítulo 11 de Romanos, versículo 22. Considere, pois, a bondade, ele está dizendo aqui, considere a bondade de Deus, mas considere também a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com vocês, a bondade, desde que você permaneça nessa bondade, do contrário também será cortado. Há duas características da parte de Deus muito claras, queridos. Até o livro que a Cristina me fez ler, me fez atentar para algo interessante, que vai falar sobre a ira de Deus. Quantas vezes a gente vê escrito na palavra de Deus que Deus está irado, que Deus se irou, essa coisa toda, que mostra essa característica de Deus, da severidade de Deus. Mas também, em muitos textos, nós vamos ver a bondade de Deus se manifestando. Amém, queridos? Aí, agora eu quero ler com você o texto que me chamou a atenção, que está lá em 1 Samuel, capítulo 23. Davi está fugindo de Saul. Davi foi ungido rei, foi escolhido pelo Senhor. Ele constrói uma vida, a partir daí. Ele tem experiências não só com Deus, mas experiências também que começa a construir a sua vida e aquilo que ele vai se tornar. Ele vai se tornar aquele que vai tocar a harpa para o rei, ele vai se tornar aquele homem que venceu Golias, ele vai se tornar aquele homem que vai sair nas batalhas, à frente do exército, e ele vai ficando um homem conhecido, reconhecido, porque a boa mão do Senhor está com ele. Mas Saul acabou se voltando contra ele. Um homem que havia sido separado por Deus para ser rei de Israel, Saul, por causa das suas decisões erradas, atraiu a severidade de Deus para a vida dele, não a bondade de Deus para a vida dele. Tanto é que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor já não andava mais com ele. E esse homem então começa a se opor contra Davi, mas de uma maneira ferrenha, e tanto é que ele é obrigado a fugir. Aí ele vai fugir, vai se esconder numa caverna, vai se juntar um monte de gente boa com ele, pelo que está escrito aqui, Diz que eram pessoas com dificuldades, que tinham dívidas, amargurados de espírito. Então você imagina como que era esse pessoal que caminhava com Davi. E ele começa então, juntamente com este tipo de pessoa, com essas pessoas, construir a história dele daí por diante. Aí no capítulo 23, vai começar a contar uma história de Davi, que é interessante para mim, que vai dizer assim: então disseram a Davi, eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. O que Davi fez?
Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir atacar estes filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhes disseram: olha, esses homens que estavam acompanhando Davi, que eram esses endividados, com dificuldades, amargurados de espírito, esse era o sentimento deles. Na hora que Davi vai falar com eles, eles disseram assim: temos medo já aqui onde estamos, em Judá. Quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Ou seja, eram homens que estavam com medo, que carregavam dentro de si toda essa inquietação, eles também estavam fugindo. Aí Davi vai fazer o quê? De novo, vai consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque eu estou entregando os filisteus nas suas mãos. Por 2 vezes, Deus vai demonstrar o que Davi deveria fazer, como Davi deveria se portar diante daquela circunstância. Então Davi e seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Ou seja, Deus foi bondoso. Deus cumpriu a palavra que havia dado a Davi. Ou seja, estou entregando ele nas suas mãos. Vai. E Davi viu isso. Viu a bondade de Deus, porque eles estavam com homens que não eram homens de guerra, eram homens aflitos, problemáticos, mas esses homens se tornaram valentes e foram diante de um exército formado e venceram, porque a bondade de Deus estava com eles. Amém, queridos? Então Davi e os seus homens foram lutar contra os filisteus. Versículo 6: aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus os entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descesse a Keila e cercassem Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou, como ele havia feito nas vezes anteriores. Davi buscou orientação de Deus. E, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão na mão deles? Será que Saul virá mesmo como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto a teu servo. Aí o Senhor vai responder: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus homens, que eram 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Queridos, esse texto me chamou a atenção, porque a bondade de Deus, ela está ligada a um propósito. Ela não está ligada a um benefício próprio. Amém, queridos? Porque Deus foi bondoso com Davi. Deus disse: vá a Keila, batalhe, lute, eu vou ser favorável com você, eu vou ser bondoso com você, eu vou entregar os filisteus nas mãos de vocês. Vocês vão empreender sobre eles uma grande vitória. Isso é bondade de Deus.
E Davi, confiado nessa palavra, com homens que não eram homens de guerra, eram homens que estavam, como diz no versículo, capítulo 22, em dificuldades, que tinham dívidas, que eram amargurados, um pessoal assim, os improváveis, vai diante de um exército e experimentam, através de uma orientação de Deus, a bondade do Senhor se manifestar. Mas essa mesma circunstância, nessa mesma situação, se levanta uma oposição. Saul é a oposição a Davi. Quando Saul percebe, fica sabendo que Davi estava em Keila, ele se armou, ele se alvoroçou para ir lá e destruir Davi. O desejo de Saul era aniquilar Davi. Saul sabia que Davi iria substituí-lo no trono. Jonas, logo em seguida, se você continuar a leitura, a partir do versículo 15, Davi vai receber a visita de Jonas, e Jonas vai dizer a respeito disso: meu pai sabe que ele será substituído por ti, e quando isso acontecer, eu serei o seu segundo. Então Saul sabia que Jonatas tinha uma aliança com Davi, e que Davi iria substituí-lo. Então isso enfurecia o coração de Saul. E Saul então se arma para ir atrás de Davi. E Davi está agora diante de uma cidade que ele havia livrado ela das mãos dos filisteus. Havia poupado o que ela tinha, porque os filisteus foram atacar os seus celeiros, os seus recursos de mantimento, o seu gado. E Davi vai lá e tira da mão dos filisteus, através da bondade do Senhor, tudo isso, e devolve a Keila. E agora Davi está lá, 600 homens em uma cidade. E Saul vai e encontra ele, mas Davi, preocupado, vai perguntar para o Senhor: Senhor, esse povo vai me entregar? O povo que o Senhor mandou que eu salvasse, que eu os livrasse da mão do inimigo, esse povo vai me entregar? Deus diz assim: vai. Ele vai entregar vocês. Mas Deus, não foi o Senhor que nos mandou fazer isso? Não foi o Senhor que nos mandou lutar essa guerra? Não foi o Senhor que nos enviou para cá? Não foi o Senhor que nos deu a vitória? Foi. Vocês viram a minha bondade. Eu estava com vocês. Mas isso não quer dizer que você não vai enfrentar problema. Isso não quer dizer que aqueles a quais você foi enviado vão reconhecer o que você fez. Isso não quer dizer que pelo fato de você ter servido a eles, eles vão reconhecer o que você fez. E o povo de Keila realmente está disposto a entregar Davi. É verdade que eles estão dispostos a entregar Davi por causa que Saul havia matado os sacerdotes de Nod, ali cuidado todos eles, e eles sabiam da história e pensaram: se a gente ficar com Davi, é provável que Saul também vai nos eliminar. Talvez a gente seja o próximo que seremos destruídos. Então, nesta balança, eles falaram: é melhor a gente entregar Davi do que morrer. E eu fiquei pensando sobre isso, queridos. Sobre que a bondade de Deus nas nossas vidas, ela não está a nos favorecer dias fáceis, e nem nos garantir que seremos ou aceitos ou acolhidos, mesmo por aqueles que de alguma forma
a gente beneficiou. A bondade de Deus, ela é a manifestação de Deus para um cumprimento de um propósito que Deus estabeleceu. Deus tinha um propósito com Davi, tinha um propósito com Keila. Estabeleceu o seu propósito, cumpriu a sua bondade, mas isso não tirou de Davi a possibilidade de ele ter, em momento que mais ele precisava, ser colocado de lado, ou ser colocado como aquele que seria entregue caso fosse necessário. Porque Davi tanto reconhece isso, Davi tanto reconhece esta verdade, que no Salmo 54, que é o salmo que vai narrar a respeito do que aconteceu depois disso, Davi vai falar para o Senhor, e vai orar ao Senhor, clamando por salvação, mas reconhecendo de que tudo que vem e tudo que acontece com ele é porque Deus está com ele. Então o Salmo 54 vai dizer assim: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Ele está dizendo, esses que estão se levantando não reconhecem a Deus, eles não sabem quem é Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, se eles temessem a Deus, eles reconheceriam que o Senhor está comigo. Aí no versículo 4 ele diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. Ele em momento nenhum acusa Deus, ele disse: Deus, o Senhor me mandou para cá, e agora o Senhor está permitindo que eles venham contra mim. E não só isso, a cidade que eu salvei está se levantando, está me entregando na mão deles. Ele diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade acaba com eles. Quanto a mim, eu oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Então, a bondade de Deus não está no favorecimento da circunstância, mas no cumprimento do propósito. Davi sabia que tinha um propósito. Deus tinha um propósito com ele. Deus havia o chamado para um propósito. Havia ungido ele para um propósito. Separado ele para um propósito. E Deus está trabalhando na vida e através da vida de Davi para o cumprimento do propósito. Mesmo que, como aconteceu em Keila, aquele que ele libertou, que ele salvou, se levantasse contra ele. Ele não se opõe contra Deus. E não se opõe nem contra Keila. Ele simplesmente entende que ele está cumprindo o propósito de Deus. Versículo 7, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Davi, ele compreende a bondade de Deus, mas não compreende só a bondade de Deus na circunstância, ele compreende a bondade de Deus no propósito. E eu estive pensando a respeito disso hoje. Por quê? Porque nós olhamos em bondade de Deus e não conseguimos perceber a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a manifestação da presença de Deus, quando as coisas nos parecem contrárias. Quando as circunstâncias e as situações, elas não são favoráveis.
parece, e a impressão que a gente tem é que Deus nos desamparou. E nós não conseguimos perceber a bondade de Deus nessas circunstâncias, queridos. Nessas situações. Se eu, como Romanos disse, lá no capítulo 22, capítulo 11, não 22, porque não tem Romano 22, no capítulo 11, no versículo 22, de que a bondade de Deus será para conosco, desde que nós permanecemos nele. Permanecer nele. Nós não temos o porquê de duvidar, mesmo na circunstância diversa, dificuldade, seja de saúde, seja financeira, seja familiar, seja material, seja o que for, nós não podemos duvidar da bondade de Deus, queridos. Porque faz parte do caráter dele, faz parte do que ele é. Então, nós temos que tomar um cuidado, queridos, porque a religião nos empurra a entender um Deus de troca. Eu faço e espero que ele me restitua ou me retribua. Não é isso? Porque a Índia é o país com o maior número de deuses que existe. Por quê? Porque a expectativa deles é que eles façam para os seus ídolos, para os seus deuses, e seus deuses retribuam para ele. Isso é religião. Você sabia que na Índia nós temos um amigo que ele esteve na Índia durante 11 anos, e ele mandava umas fotos lá para a gente que eram uns negócios assim muito, muito surreal. Assim, ó, você tem uma ideia, só de uma das coisas que aconteceu lá. O homem ele fez um voto com um dos deuses, que ele ia ficar com a mão direita levantada para o resto da vida. E de tanto ele ficar com a mão direita, que ela cauterizou, ela não abaixava mais. Porque ele achava que o cumprimento desse voto faria com que o seu Deus, escondeu um D minúsculo, retribuísse a ele. Isso é religião, queridos. Nosso relacionamento com Deus não é esse. Eu não me relaciono com Deus nessa esfera de troca. Eu faço e espero ser retribuído. Não. Eu faço porque eu já entendi o que ele já fez. E o que ele já fez? Ele escreveu o meu e o seu nome no livro da vida. Acabou. Se ele não quisesse fazer mais nada, ele já fez algo que a gente nem merecia. Então a gente tem que mudar essa relação de troca, porque isso é religião, queridos. Então por que eu ando com ele? Por que eu vou com ele? Porque eu tenho comunhão com ele. Eu gosto de estar com ele. Eu gosto de conversar com ele. Eu saio de manhã para caminhar, porque eu vou conversando com ele. Eu vou abrindo meu coração, vou falando das minhas inquietações, né? Hoje eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu estou orando ao Senhor esses dias a mesma coisa. Eu já nem sei mais como orar. Então sabe o que eu vou fazer? Vou ficar falando em línguas o caminho inteiro. E fui orando em línguas, porque eu já não sabia nem mais o que falar para ele.
Acabou. E fui, e vou orando, e vou falando, e aí de repente me vem aí uma situação, coloco diante dele, mas por quê? E assim, é um negócio tão doido que eu não consigo ficar na cama. Lógico que eu tenho uma boa companhia do meu lado. Mas entre ela e ele, ela perdeu. Eu vou passear com ele. Porque o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus não tem que ser porque nada que eu possa fazer vai retribuir o que ele já fez. Então, se eu não conseguir perceber a bondade de Deus em todas as esferas, mesmo as difíceis, eu vou achar que eu estou caminhando com Deus de troca. Eu faço e Ele me devolve. E Davi não tinha essa percepção. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu ajudador. Acabou. Se levanta os inimigos, se levanta quem quer, eu não mudo. O Senhor continua sendo o meu Senhor, o meu Deus. Se permanecermos na bondade dEle, se permanecermos nele, nós vamos desfrutar da bondade dEle mesmo, que aparentemente, momentaneamente, pareça até injusto o que está acontecendo. Davi podia dizer assim: Senhor, isso foi injusto. Eu não tinha nada a ver com essa causa, não tinha nada a ver com esse problema, estava quieto lá no meu cantinho. Foi injusto. Davi não fez isso. Davi disse: isso é minha impressão. Né? Davi pode ter dito: sabe por que Deus me mandou para a guerra? Para que eu pudesse vê-lo agindo por nós lá naquele lugar. E isso fosse construindo em mim uma consciência de que eu não deveria temer guerras maiores. Se você se mostra fraco no dia da provação, como vai ser nos dias de provas maiores? Davi estava sendo treinado para aquilo que seria o seu propósito. E nessa caminhada ele foi vendo a bondade de Deus, mesmo que aparentemente a circunstância se mostre ao contrário. Então eu queria compartilhar com você eu não vou dizer nem essa breve meditação do meu coração hoje, pensando no que eu li a respeito desse texto, do que eu lia do livro da Cristina, falando a respeito de como esse sentimento até de ira, reconhecendo, ela vai falar hoje à noite para as mulheres, né? É curativo, né? Vendo que essas características são a característica de Deus. Deus se ira, mas não peca. O problema da ira está aí. Ele ira, mas não peca. E quando ele se ira é porque ele tem um motivo correto para se irar. Ele não se ira por qualquer coisa. E olhando a bondade de Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bondoso com a gente, queridos. Mesmo diante de uma circunstância como essa. Davi vai escrever um salmo dizendo: Senhor, o Senhor é meu ajudador. O Senhor estava comigo. Eles não entenderam, não tem problema que eles não entenderam. O importante é que o Senhor entendeu e o Senhor cumpriu o seu propósito na minha vida. Às vezes, lá em casa, no trabalho, nós vamos ser, às vezes, mal compreendido, mal entendido, mal aceito, mas não tem problema, queridos. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus.
É assim, eu contar só uma das muitas experiências que eu tive. Quando eu aceitei Jesus no dia 28 de maio de 1994. Daqui a alguns dias vão se completar 29 anos. Eu estava felizão, filho. Fiquei feliz da vida. Né? E acho que umas 2 segunda-feiras depois eu fui falar para minha mãe que eu tinha entregue a vida para Jesus. Fui eu, a Cristina, os meus filhos. E eu entrei na casa da minha mãe e falei: mãe, eu tomei uma decisão na vida. Eu era assim meio o filho rebelde da casa, né? Tomei uma decisão na vida e minha mãe, toda vez que eu falava isso, ela estremecia, né? Porque todas as minhas decisões não eram muito sábias, né? E ela diz assim: qual foi a decisão que você tomou, meu filho? Eu falei: eu agora entreguei minha vida para Jesus, e eu estou muito feliz por isso. E ela, com toda a sabedoria dela, ela disse assim: ela não disse bah porque ela não é daqui do sul. Aí ela disse: tá, eu esperava que você fosse para o Sheixonoye, para o Hare Krishna, olha as coisas como minha mãe me via, né? Mas ser crente, ela me pegou pelo braço, me levou até o portão, me colocou do lado de fora do portão e ela ficou do lado de dentro. Ela trancou o portão e ela disse assim: a partir de hoje, você não é mais meu filho e eu não sou mais tua mãe. Hoje ela chega para a gente e diz assim: foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Mesmo no contraditório, você tem que ver o que Deus é bom. Porque se você não conseguir enxergar a bondade de Deus, e só enxergar a bondade de Deus quando as coisas forem bem, você só está usando Deus para atender a tua necessidade. Não tendo Deus como teu Senhor e Salvador. Amém?